E aí, vamos para onde, hein, senhores? Quem é que dá mais para empurrar com a barriga aí? Essa é boa, prof. Quem que dá mais? Quem dá para deixar para o ano que vem? Tem um que não dá, que eu até talvez descartaria, Tá. que é algo importante, mas é que eu não vejo como não vejo tendo uma solução, que é o clima com o São Se Paulo. contrato de produtividade, se fizer com o Bruno Henrique, o Flamengo leva prejuízo. Exatamente. É que nem rodízio. Rodízio com o cara que come muito. Tá com fome. Salve, salve, nação! Sabemos, né, que o Flamengo ele tem algumas prioridades importantes para esse final de temporada, mas na sua opinião, qual é a principal prioridade do Flamengo nesse término de temporada, já visando a temporada 2024, né? Vai deixando nos comentários qual é a prioridade número 1 do Flamengo aí, como tá aí na tela observando, como você tá observando aí na tela, né? Eu já vou deixar a minha opinião depois do vídeo aí, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like, o Flamengo se preparando nessa data FIFA, né? Para poder enfrentar o Atlético Paranaense em Cariacica e depois já pensar na Copa do Brasil, né? Obviamente. Bruno Henrique, ele está suspenso, né? Para o jogo contra o Atlético Paranaense e só joga a final da Copa do Brasil no Maracanã, dia 17. Então o Bruno Henrique vai ter quase 2 semanas só de preparação para poder jogar a final, né? Deixa a tua opinião e vambora com mais um vídeo. Deixa o like e é isso aí, galera. Vambora! Renovar com o Bruno Henrique é uma das prioridades. Recuperar o Arrascaeta. Pedro ou Gabi? E aí? Achar o time da final, lembrando que tem jogo decisivo em meio a tudo isso que a gente fala, o Flamengo joga uma final de Copa do Brasil contra o São Paulo. Clima com Sampaoli e clima com diretoria. Obviamente, algumas dessas prioridades, alguns desses itens, eles são quase que a médio e longo prazo ali até o final da temporada. Outros, como, por exemplo, achar o time da final, Pedro ou Gabi. Se der para o final de semana que vem, para a próxima rodada, seria ideal também, né? Achar um time ideal. O Sampaoli, creio eu, vem sendo criticado também por isso. E aí? Vamos para onde, hein, senhores? Quem é que dá mais para empurrar com a barriga aí? Essa é boa, prof. Quem é que dá mais? Quem dá para deixar para o ano que vem? Tem um que não dá, que eu até talvez descartaria, Tá. que é algo importante, mas é que eu não vejo não vejo tendo uma solução, que é o clima com o Sampaoli. Porque mesmo que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil, pelos relatos que a gente vê, meio parece um pouco um tanto quanto improvável que ele siga para o ano que vem. E ele não vai ser demitido agora. Então, assim... Olha, diretoria do Flamengo... eu digo até a final da Copa do Brasil. Agora esquece, cara. Até a final da Copa do Brasil. Ele ganhou uma sobrevida com essa vitória contra o Botafogo. Exato. Se tivesse perdido... Mas assim, você imagina, mesmo com o título da Copa do Brasil, ele seguindo ano que vem? Não. Então, acho que assim, o Flamengo precisa fazer o máximo para conseguir ganhar o título. Deixa ele aí. E do Sampaoli, não sei se você vai precisar arrumar tanto o clima a ponto, porque você não vê um longo prazo pelo que a gente tem visto em relação. Então, talvez fosse o que eu descartasse muito por conta disso, porque você não vê nenhum futuro, questão a curto prazo e nem a longo prazo. Ele não deve ficar. Clima com ele não tem jeito mesmo. Não vai resolver. Nenhum, nem na Argentina, nem no Atlético Nem Mineiro. se fizer aquele churrasco ali, a galera, acho que não vai nem arrumar. churrasco dá para fazer. Então, eu descartaria esse muito por conta disso, por você não encontrar uma solução. Eu também. Eu descartaria esse e colocaria como quinto, porque o Flamengo tem coisa mais pesada para pensar. Eu continuaria empurrando com a barriga a questão Pedro e Gabigol. Não foi resolvido até agora, pode empurrar um pouco mais. Eu acho que tem coisas mais pesadas para resolver. Mas não é que não foi resolvida, é que os dois jogadores também estão abaixo. O Pedro acabou vivendo essa confusão, foi agredido, ato de indisciplina. Talvez precise resolver a situação do Pedro primeiro, para depois resolver, sei lá, Pedro ou Gabriel também. Então, ali no caso do Gabigol, tem uma questão comportamental, a festa do aniversário, ele ter sido banco contra o Botafogo. Então, por tudo isso, eu vejo que hoje essa questão de fato não é uma grande prioridade no Flamengo. Até pelo estilo do treinador, eu vejo que não é uma grande questão. Estou colocando aqui no quinto, hein? Acho que pode ser. Até por exclusão, porque as outras são mais prementes, como diria eu. Achar o time da final, até pela característica do técnico, o São Paulo tem esse tipo de abordagem. Ele vai mexendo na equipe, ele não tem uma base muito bem definida, apesar de que no Flamengo a gente consegue enxergar ali uma ideia. Ele até, quando mexe no time, tirou o Gabigol para colocar o Pedro. Então, não são mudanças tão drásticas no sistema tático como ele já fez em outros times. Então, por tudo isso, eu vejo que não é também até pelo elenco que o Flamengo tem, a característica do treinador, uma questão de última ordem no Flamengo.
No Flamengo ele tem mexido mais em nomes, né? Não em disposição. Não tem que achar o time, é isso, Santos, prof? por exemplo. Eu fico meio assim de colocar em quarto, achar o time às vésperas de uma final, me parece uma coisa importante, uma pedida meio pesada, né? Mas não é importante? Não, é importante, por isso que eu estou grilado em deixar em quarto, talvez um pouquinho mais Ainda mais para o Flamengo, que é tão irregular, porque a gente já viu momentos muito bons do Flamengo e muito ruins. Então, assim... Ó, rapidinho, o Pedro, o Gabriel, vocês colocaram como quinta aqui, mas pegando a esteira no que disse o Donk, se o clima com o São Paulo vai ser empurrado com a barriga até o ano que vem, o clima com a diretoria também não vai ficar meio assim, vamos jogar por nós aqui, vamos tentar ser campeão, o Gabriel já não fala com o Marcos Braz, o clima já não tá legal, vamos fechar a gente e ano que vem isso vai ser resolvido? Será que o clima com a diretoria talvez não pegasse aqui na quinta posição? Mas em final é difícil. Desculpa, não, vai lá. Em final, eu vejo que é diferente porque precisa existir uma mobilização interna, e esse movimento tem de partir da diretoria, de querer realmente apagar arestas, aparar as arestas, de proteger os jogadores nesse momento, pelo menos na blindagem pré-final. Então, eu vejo que o Flamengo precisa, sim, e partindo da diretoria, ter um ambiente melhor, pelo menos para esses 2 jogos contra o São Paulo. Pensando no cronograma, quando é que acaba o contrato do Bruno Henrique? Final do ano. Em que mês nós estamos? Setembro. Então eu colocaria em quarto a renovação do Bruno Henrique, porque não é para agora. Para agora é achar o time para a final. Isso sim. Tanto que eu acho que você pensar em renovação do Bruno Henrique é melhor você pensar depois da final. Ainda mais com um jogo tão importante. Então eu até colocaria pensar no time da final como prioritário. Da questão da diretoria, para mim tem um aspecto muito importante que faz subir algumas casinhas, que é a gestão vai até o ano que vem, tem até o fim do ano que vem, né, o mandato do Landim. Então, assim, não é simplesmente empurrar com a barriga algo que você vai ter continuidade ano que vem. Então, a escolha do técnico vai influenciar, quem que vai estar no elenco para o ano que vem. Então, um aspecto não é como o do Sampaoli, que acabou o ano, vai mudar. Acabou o ano, vai ter a mesma diretoria. Então por assim, isso, talvez seja diferente dessa questão do técnico. Exato. Acho que Quando isso o Bruno Henrique em quarto, é só não cochilar. Também não é cochilar, aqui, deixar o Grêmio levar o cara, né? Tá aqui, em quarto. Não pode deixar passar, hein, prof? Você tá lá corrigindo as provas, organizando aí o próximo ano letivo. Não, aí já pensou, esquece do BH, prof? Não pode. Não pode. Já. Mas o clima, e só completando o clima com a diretoria, ali não é tão prioritário quanto um jogo de decisão, né? Isso dá para você ajustar. Clima com diretoria em terceiro, então? Acho que sim. Acho que sim. Agora, tenho a impressão que recuperar o Arrasca e achar um time para a final tá meio que os dois se conversam. Se ele tá recuperado, ele tá na final, não tem discussão isso, né? Aí qual seria a ordem? Então, porque ao recuperar o Arrascaeta, você, de certa forma, encaminha o time. Porque você tem um jogador que, de certa forma, centraliza a criação do time, hoje dividindo um pouco mais com o Gerson. Então, eu vejo que o Arrascaeta seria a primeira prioridade. Até porque você pode ter a necessidade de achar um time para a final a partir da conclusão de que não vai ter o Arrascaeta. Então, achar um time é mais importante do que eu acho. Recuperar o Arrasca. Eu acho, independentemente da recuperação do Arrasca. Porque se ele não se recupera, você continua precisando. Aliás, você precisa mais ainda achar um time para a final, se for sem ele. Acho que eu vou... E aí? E aí que achar o time para a final é o mais importante. Passa por recuperar o Arrasca. Pelo que o jogador representa, a capacidade que ele tem em 2 jogos de resolver, eu, no lugar do técnico, até nesse desafio de encontrar o time, a minha ordem de prioridade seria sentar com o jogador e falar, preciso muito de você é fundamental para o time, esse é o momento, e o que precisa, o que falta para encaixar? Quer jogar como jogava antes, um pouco mais pela esquerda, dialogando mais com o Bruno Henrique, vamos tentar... Pelo menos a mobilização de final, partindo do Arrascaeta. Porque abrir mão de um jogador como ele, que tem esse potencial, que tem essa capacidade decisiva, de certa forma, é um impacto até para o torcedor. Mas no caso de um jogador lesionado, não muda um pouco essa perspectiva? No sentido de que talvez ele não se recupere, não volte a essa forma física ideal, ele não consiga entregar tudo que ele já entregou, e aí ele vai ficar vendido por não ter achado um time porque não foi prioridade para ele, entendeu? No caso do Arrascaeta, pelo prazo, a gente já viu
o Arrascaeta até conseguir voltar em intervalos menores, indo para o sacrifício. É uma final. Se tiver de sacrificar o Arrascaeta agora, o Sampaoli vai sacrificar. E recuperar o Arrascaeta, a gente está falando também não só de uma recuperação física, mas também de uma recuperação técnica. O Arrascaeta também vem de uma temporada abaixo. Então, por isso, eu vejo que precisaria partir do Sampaoli esse ponto de querer recuperar fisicamente como uma prioridade, mas também no aspecto técnico que ele também está devendo. É uma pena que eu não enxergo o Sampaoli com essa boa vontade, ele sentado numa mesa e falando assim, e aí, o que vamos fazer com você? Então, com alguns jogadores ele criou esse tipo de relação. Né? Ele conseguiu, em outras passagens, ter ali a confiança de alguns atletas que ele tinha ali como preferidos. Mas, no caso do Arrascaeta, vale um esforço, não só para tê-lo bem fisicamente, mas para, de certa forma, conseguir achar um conforto maior para ele em campo. Desempata. Então, eu acho que faz muito sentido essa questão do Arrascaeta, de recuperar, que o Breler citou. Só que eu fico pensando, sem o Arrascaeta, o Flamengo tem condições de ganhar a Copa do Brasil? Totalmente. Então, Mas tem que achar um time sem ele. Tem que achar um time sem ele. E é possível, pela profundidade, e aí por méritos que o Flamengo teve. Pelo jogo teve. contra o Botafogo. Exato. Então, acho que ainda colocaria achar o time da final como prioridade. Porque com Arrasca ou sem Arrasca, tem que achar um time. E as coisas estão muito atreladas. É um primeiro e segundo meio que se misturam. Mas, para colocar numa ordem, eu iria dessa forma. Fechamos? Iria dessa forma. Fechamos? O Breler foi voto vencido nessa. Mas boa lista de prioridades. Então, as prioridades do Flamengo, segundo o nosso Futebol 360, achar um time para a final, para ser campeão pela primeira vez na temporada, recuperar o Arrasca, que também, obviamente, faz parte desse achar esse time para a final. Clima com diretoria. Vai contando aí, prof. Vai. 4. Renovar com o BH. 5. Que não está entre os top 5. Tô brincando com vocês, não vou ficar falando isso de novo. Não tá mesmo. E a quinta prioridade é Pedro ou Gabriel. Eu concordo plenamente, ainda mais quando se trata de um jogador histórico, né? Como o Gabigol. De repente o Flamengo correu o risco de perder um cara tão emblemático por causa de um segundo ano de contrato e podendo reforçar um rival e de repente ver esse cara entregando, seria uma derrota assim, gigantesca para a diretoria do Flamengo, para o time, para a torcida. E a grande dúvida é se a gente tivesse o Bruno Henrique hoje lesionado e o contrato acaba no fim do ano, você poderia questionar. Ele voltou de uma lesão muito grave para um jogador que o físico e a idade acabam influenciando muito no estilo, porque é um cara de arranque, de velocidade. E aí, depois de um tempo tão grande, ele volta jogando o que ele tem jogado, e a gente não está falando de 2 jogos, a gente já está falando de quase 3 meses desde o retorno dele. Cara, eu acho que ele já se justificou muito. Um segundo ano de contrato, acho que vale completo. Se você, pode ser que tenha um risco, uma queda técnica, eu assumiria esse risco por todo o peso histórico e a bola que esse cara tem jogado. E tem um risco político também. Imagina para a gestão Landim perder o Bruno Henrique, um grande ídolo, para um clube brasileiro. Exato. Vai ser uma barulheira, diferentemente de outros jogadores. Felipe Luiz, por exemplo. Felipe Luiz é realmente o caso que tem que sentar, avaliar muito bem, ponderar se vale mais um ano de contrato, até pelo que foi a temporada dele. Mas no caso do Bruno Henrique, até por ser mais jovem, por ser um cara que tem essa representatividade para a torcida, como eu diria o prof, o Flamengo não tem o direito de perder o Bruno Henrique. Não tem o direito. Exato. De contrato de produtividade, se fizer com o Bruno Henrique, o Flamengo leva prejuízo. Exatamente. É que nem rodízio. Rodízio com o cara que come muito. Tá com fome. Ele leva o restaurante à E falência. tá com fome o Bruno Henrique. Sim. Pelo tempo que ele ficou fora. Agora, a gente obviamente não tem essa informação. Agora, será que o Palmeiras também não poderia aparecer aí nessa reta final de contrato, demonstrar um interesse? Palmeiras que tá meio discreto aí, até por isso sofrendo algumas críticas. Será que não poderia ser o grande bote aí do Palmeiras para a próxima temporada? Bala para isso tem, é o que o Breler falou. Avião para isso tem, né? Avião para manda Ponte buscar, aérea? manda buscar. O Breler falou isso, né? Vai chover gente que deu os 2 anos de contrato. Se o problema é esse, não seja por isso. Mas Tem gente aí que pode oferecer. Eu até entendo que o Palmeiras tem cacife, se quiser, de certa forma, atravessar o negócio, contratar o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique não é o perfil de contratação do Palmeiras. O perfil de contratação do Palmeiras é de buscar jogadores mais jovens, com potencial de retorno. O Bruno Henrique, por mais que possa entregar muito tecnicamente, ele dificilmente vai dar retorno financeiro ao clube. E a Leila tem mirado, tem tentado equilibrar retorno esportivo com retorno financeiro.
E, de certa forma, existe uma coerência na política de contratações do Palmeiras. Por mais que seja questionada por alguns torcedores, é uma política que tem dado resultado para o clube. O clube tem conseguido manter uma base de jogadores. Então, por tudo isso, se o Bruno Henrique fosse um jogador do Palmeiras, eu até acredito que o Palmeiras avaliaria com esse olhar do Flamengo. Olhar técnico, o que o jogador pode entregar, até deixando essa parte da idolatria de lado. Como o Bruno Henrique é um jogador de um clube, de certa forma, rival, o investimento que teria de fazer em salários, eu acredito que dificilmente seria um jogador que interessaria ao Palmeiras. Se fosse atrás dele, seria muito mais naquele sentido. Somos os protagonistas do futebol brasileiro, eu fui lá e tirei um dos seus jogadores históricos. Em outros tempos, o Palmeiras fazia isso. Na época do Alexandre Matos, talvez era fosse agressivo no mercado. Mas eu também não... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Como vocês podem perceber, né, a prioridade do Flamengo é nesse ano, obviamente, ou nesse final de temporada aí, né? Pra mim, eles listaram 6 opções ali, né? Pra mim, eu já descarto o Clima com o São Paulo. São Paulo não fica pro ano que vem, então eu nem coloco na lista ali o São Paulo. Clima com o São Paulo tá descartado pra mim, né? Eu vou começar do top 1 para o top 5, né? Vou começar do top 1 para o top 5. Primeira opção, Bruno Henrique. Renovar com o Bruno Henrique. Óbvio que o Bruno Henrique é o principal jogador do Flamengo nessa temporada aí, ou do segundo semestre para cá, poder se recuperar. E deixar o Bruno Henrique, mesmo o Flamengo e o Bruno Henrique, um querendo renovar com o outro, deixar para após a Copa do Brasil, abre um precedente muito grande de o Bruno Henrique receber propostas oficiais e ele, querendo ou não, ficar meio mexido com as propostas que ele possa receber, né? Já recebeu uma proposta oficial do Olympiacos da Grécia, com 3 anos de contrato e um salário bom. E ainda pode receber outras propostas. E aí vai depender muito do próprio jogador, da vontade do jogador, né? Ele vai querer sair do Flamengo, recebendo um contrato milionário de fora do país, ou até da Arábia ou da Europa, ou ele querer ficar no Flamengo, receber um salário equiparente a do Gabigol, né? Segunda opção, achar um time para final. Obviamente que a final segunda opção, né, como disse, achar o time para final. É muito importante o Flamengo achar o São Paulo tentar definir o time para final. Lembrando que a recuperação do Arrascaeta está muito colada para achar um time para final. Obviamente, se o Arrascaeta tiver pelo menos 70% ali, ele vai jogar. Então, definir o time para final, obviamente que o São Paulo já tem algumas peças ali, vamos dizer assim, já preferidas deles que deve jogar, né? Como o Bruno Henrique, Gerson ali, o goleiro, possivelmente o Matheus Cunha deve permanecer como o goleiro ali. As de laterais, o Wesley é praticamente 100% certo, entendeu? O meio de campo ali, o Pulgar é 100% certo. Tem algumas peças ali, como o Pedro Gabigol é uma dúvida ainda. Então acho que a segunda prioridade para mim é Pedro Gabigol. Terceira, recuperar o Arrascaeta, né? O Arrascaeta é um jogador fundamental nesse time. E quanto mais rápido conseguir recuperar o Arrascaeta, melhor. Terceira opção. Quarta opção, Pedro Gabigol. Mas isso não influencia muito, né? São Paulo definir quem vai ser o titular, né, na final. Pedro Gabigol, quarta opção. E a quinta opção, clima com a diretoria. Obviamente que a diretoria tem um papel fundamental, principalmente em crise. Só que quando o time está em crise, essa diretoria, pelo menos aqui pra gente fora, não... Pelo menos a gente aqui fora, né, do Flamengo, não vai lá tentar apagar o fogo, geralmente, quando o Flamengo está em crise, né? Então, a quinta opção é o clima com a diretoria, e o São Paulo nem entrou na lista. E qual a sua lista? A tua lista aí. Escreve nos comentários a tua lista. E é isso aí. Tamo junto, nação!